Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Vamos para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Gustavo Couto, diretor-presidente da Vamos, e o senhor José Cesário, diretor financeiro de Relações com Investidores da Vamos. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.grupovamos.com.br. A apresentação já está disponível para download nas versões português e inglês. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Vamos, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Gustavo Couto, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Gustavo Couto, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por acompanhar a nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. Começando pelo slide 3, para destacar os principais pontos do período, e na sequência eu passarei ao Cesário para os detalhamentos usuais. Observamos o crescimento de 33% da receita consolidada da companhia no terceiro trimestre, quando comparamos ao mesmo trimestre do ano anterior. Atingimos quase 2 bilhões de receita líquida no período e 5,6 bilhões nos 9 meses acumulados do ano. Ou seja, 20,5% a mais do que o mesmo período do ano passado. Eu chamo a atenção para o crescimento de 35% para o segmento de locação e vendas recordes de ativos seminovos, com 46% de crescimento também na comparação trimestral. A receita de concessionárias apresentou crescimento de 31% no mesmo período, evidenciando a boa performance das concessionárias de caminhões. O Cesário falará em mais detalhes na sequência sobre os detalhes das unidades de negócio. O EBITDA da companhia cresceu pouco mais de 27% nas comparações trimestral e anual acumulada, com 871 milhões de reais no terceiro trimestre de 2024 e 2 bilhões 567 milhões de reais nos primeiros 9 meses do ano. O lucro operacional, medido pelo EBIT, também avançou de forma consistente, outros 23% no trimestre e no acumulado, com quase 2 bilhões ao final de setembro. Nosso lucro líquido cresceu 51% no terceiro trimestre de 2024, com 175 milhões de reais frente aos 116 milhões no terceiro trimestre de 2023. O crescimento do lucro líquido da companhia acumulado no ano foi de quase 44%, chegando a 564 milhões de reais ao final destes 9 meses de 2024. O Cesário agora seguirá com a apresentação e eu voltarei em seguida. Obrigado, Couto, e bom dia a todos. Dando sequência na apresentação, indo para o slide 4, vou comentar o desempenho do ROIC no trimestre. Como podem ver, o ROIC consolidado foi de 13,9%, o que significa uma redução em relação ao alcançado em períodos anteriores. Essa queda é explicada principalmente pela performance ainda fraca das concessionárias do agro, que pode ser visto no gráfico do canto inferior à direita, e pela leve queda no lucro operacional de locação, devido à retomada de ativos e seus custos relacionados, que comentarei mais adiante nos próximos slides. Também tivemos efeito negativo pela maior alíquota efetiva de imposto de renda nesse trimestre, comparativamente a trimestres anteriores. Demonstramos nesse slide também o que seria o ROIC excluindo o efeito do benefício da subvenção de ICMS, que tivemos no segmento de concessionárias em 2022 e 2023 e que impactou positivamente o ROIC consolidado desses períodos em aproximadamente 2 pontos percentuais. O spread do ROIC sem a subvenção em relação ao custo da dívida pós-impostos se mantém em patamar saudável, acima de 5 pontos percentuais.
Na parte superior à direita, apresentamos o ROIC por segmento, medido ao final do terceiro trimestre de 24, onde temos um ROIC de locação, incluindo o segmento de indústria, de 15,3% e um ROIC de concessionárias negativo em 2,3%, impactado pelo cenário do agro desde 2023. Agora vamos para o próximo slide para comentar o desempenho do segmento de locação. Bom, aqui compartilho com vocês os principais indicadores financeiros do negócio de locação, cujos resultados confirmam a resiliência do nosso modelo de negócios, assim como a previsibilidade do nosso crescimento. Tanto a receita quanto o EBIT e EBITDA apresentaram um crescimento anualizado de cerca de 30%, com destaque para os 67% de crescimento da receita de venda de ativos, que segue uma trajetória consistente de evolução nas vendas trimestre após trimestre. Neste trimestre, tivemos 2 impactos nos resultados da locação. A receita líquida teve um crescimento bem modesto em relação ao trimestre anterior, devido ao pico de retomadas de ativos no segundo trimestre desse ano, e atingiu 1,1 bilhão nesse trimestre. Esse valor é composto por 923 milhões de serviços de locação e 207 milhões de venda de ativos, e representou um robusto crescimento de 35% em relação ao total da receita líquida do mesmo trimestre do ano anterior. O EBIT desse trimestre somou 655 milhões, com crescimento de 21% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. E o EBITDA somou 843 milhões, uma evolução de 25% versus o terceiro trimestre do ano passado. Neste trimestre, a margem EBIT foi impactada pela perda de receita dos ativos retomados e a retomar, que foi da ordem de 20 milhões no comparativo com o segundo trimestre desse ano, e também pelos seus custos relacionados, como gastos com fretes, custos com advogados e custos para preparação do ativo para o segundo ciclo. Dessa forma, a margem EBIT ficou em 66,8% e a margem EBITDA em 87,2%. Como destacado no canto inferior direito desse slide, a companhia já suspendeu o reconhecimento de receita de locação dos ativos retomados e em processo de retomada até o final do ano, minimizando assim o impacto nas devoluções de ativos previstas para o quarto trimestre de 24. No próximo slide vou dar um pouco mais de cor sobre a implantação de ativos, backlog e ocupação média da frota. Seguimos com um ritmo consistente de implantação, em linha com o plano de execução da companhia, registrando um pouco mais de 1 bilhão de CAPEX implantado no terceiro trimestre do ano corrente. No acumulado até setembro, somamos quase 4 bilhões, 12% maior que o volume implantado nos 9 meses do ano anterior, contando com a importante operação de sale-leaseback realizada no primeiro trimestre desse ano. Do volume de CAPEX implantado neste trimestre, mais de 795 milhões foram em ativos novos, cerca de 155 milhões foram relacionados à renovação e extensão de contratos e outros 87 milhões de reimplantação de ativos sempre novo, que vem ganhando tração e o Couto comentará em mais detalhes a seguir. No gráfico inferior à esquerda, demonstramos a evolução do backlog implantado. Ao final de setembro de 24, tínhamos 13,9 bilhões em receitas futuras, 11% superior ao que registramos no final de dezembro de 23. Neste trimestre, também tivemos a redução do backlog de 358 milhões de reais referentes aos distratos por conta de retomada de ativos ocorridos no trimestre, e que totalizou 270 milhões de ativos retomados a valor de CAPEX original. Também fizemos nesse trimestre o reconhecimento da baixa do backlog no valor de 263 milhões, referente aos ativos que já estavam em processo de retomada na data de 30 de setembro e que estão previstos para se concretizarem até o final do ano. Bom, para finalizar esse slide, gostaria de destacar que fechamos o trimestre com cerca de 51 mil ativos na frota, representando aproximadamente 89% de frota locada, uma leve redução em relação ao trimestre anterior e refletindo os efeitos dos ativos que retomamos, assim como uma melhoria na utilização dos estoques de ativos novos. Agora passo a palavra para o Couto, que vai comentar mais detalhes sobre a evolução do Sempre Novo. Obrigado, Cesário. Nesse slide, eu gostaria de compartilhar nossos primeiros resultados após o lançamento do Sempre Novo, o nosso produto que visa garantir um segundo ciclo de locação para os nossos ativos. Ainda que recém-lançado, já pudemos evidenciar a atratividade do Sempre Novo para os nossos clientes, que têm a oportunidade de locar ativos em ótimo estado e em condições muito favoráveis quando comparadas ao preço dos ativos novos.
muito mais caros. Para a Vamos, significa a oportunidade de gerar valor com novos contratos, rentabilidade atrativa e um novo ciclo de locação de ativos líquidos e que se apreciaram muito nos últimos anos. Lembro que os ativos sempre novos da Vamos passam por uma análise de nossos técnicos e, quando necessário, são reformados e destinados para locação. Também observamos que muitos clientes já nos procuram para estender os seus atuais contratos, o que pode ser perfeitamente feito para clientes de diferentes aplicações, inclusive com reajuste positivo de preços em boa parte destes contratos, dado a apreciação desses ativos novos. Com a escala que atingimos, preços únicos de aquisição, qualidade dos nossos contratos, a alocação de ativos para um segundo ciclo é uma oportunidade que somente a Vamos possui. Neste trimestre, saltamos de 38 milhões de capex contratado de Sempre Novo para 148 milhões de reais no terceiro trimestre de 24. Esses contratos apresentaram uma TIR média pouco acima de 20%. No terceiro trimestre, já implantamos 87 milhões de reais que voltaram a gerar receita de locação. O Sempre Novo começa a tracionar e se confirma uma excelente oportunidade para sustentar parte do nosso crescimento em 2025. Considerando os distratos acumulados nos últimos meses, temos cerca de 700 milhões em ativos em nosso imobilizado e outros 327 disponibilizados para venda. Ou seja, temos cerca de 1 bilhão de reais em ativos muito novos e com perfil adequado para um segundo ciclo de locação. Em um exercício teórico, com yield médio de 2,5%, há a oportunidade de retomarmos uma receita mensal de 25 milhões de reais, quando e assim que os ativos estiverem novamente contratados. Na última semana, tivemos a maior feira de logística e transporte da América Latina, ocorrida aqui em São Paulo, e o Sempre Novo foi o nosso grande destaque em nosso stand e nossas campanhas de marketing digital. Outra oportunidade igualmente importante decorre dos contratos que vencerão em 2025 e que somam 1,1 bilhão de reais, considerando o valor de aquisição da época, o CAPEX investido original. Nosso histórico positivo de renovações de contratos, acima de 80%, poderão e deverão ser feitos em pelo menos 50% dos ativos por mais 2 ou 3 anos com o mesmo ativo e serão combinados com reajuste de preços, dado que a alternativa de locar um novo se tornou muito mais caro. Falaremos na sequência, mas reforço que temos uma escala e posicionamento únicos e que nos permite manter um ritmo de crescimento consistente com menor volume de investimentos novos, iniciando um forte ciclo de geração de valor. Eu agora volto a palavra ao Cesário. Obrigado, Couto. Vamos então para o slide 9. Aqui demonstramos na parte superior esquerda o volume de CAPEX que contratamos no trimestre, que segue com yields atrativos e alinhados com o nosso histórico, mantendo a rentabilidade média dos nossos contratos preservada. Dos 693 milhões de CAPEX contratados no trimestre, quase 150 milhões foram relativos a ativos Sempre Novo, conforme Couto mencionou no slide anterior. Os contratos assinados no trimestre apresentam um perfil de clientes de diversos setores, tais como ambiental, serviços, agro, energia, alimentos, bebidas, indústrias, transportes, entre outros. Na tabela mais abaixo, demonstramos o imobilizado bruto que gerou receita no trimestre, para uma melhor compreensão da contribuição de nossa base de ativos para os resultados do período. O imobilizado que não vem gerando receita é representado pelos ativos novos e usados disponíveis para locação e aqueles ativos já negociados para iniciar um ciclo de aluguel, mas que estão sendo preparados, portanto, em fase de implantação. No terceiro trimestre desse ano, o imobilizado bruto de locação que está gerando receita representou 86,4% do imobilizado bruto de veículos e máquinas, uma pequena melhora, portanto, comparado com 85,5% no fechamento do trimestre anterior. Para finalizar esse slide, gostaria de mencionar que nesse trimestre mantivemos a TIR média dos novos contratos superior a 20% e que, portanto, nos remete para rentabilidades saudáveis, mesmo no cenário mais desafiador de taxas de juros que temos enfrentado no Brasil. Com isso, vamos para o último slide da seção de locação. Trouxemos nesse slide o que seria nossa melhor estimativa de implantação de CAPEX para o ano de 2025 e seus desdobramentos e estratégia. Considerando que se trata de uma estimativa futura, fizemos um fato relevante desse assunto concomitante à divulgação deste trimestre, assim como requerido pelas regras da CVM. Observem primeiramente que o CAPEX implantado que estamos prevendo para o ano de 2025 é basicamente o mesmo patamar
que o que apresentamos em 2023 e projetamos para o ano corrente de 2024. Para o ano de 2025, deste total de 5 bilhões de CAPEX a implantar, estamos considerando que teremos aproximadamente 700 milhões de renovação de contratos com mesmos ativos e 1 bilhão de reimplantação de sempre novo, o que nos remete a uma projeção de compra de novos ativos estimada em 3,3 bilhões. Se considerarmos nossa estimativa de venda de 1,2 bilhão de seminovos, chegamos a um CAPEX líquido de 2,1 bilhões. Acreditamos que essa estratégia está alinhada com nossa vocação para seguir crescendo e capturando as oportunidades de negócio, mas também buscando uma otimização da nossa estrutura de capital e nos levando a uma desalavancagem mais rapidamente. Estamos focados na otimização da frota e na agilidade para rentabilizar os ativos que já temos disponíveis. Nossa estratégia para 2025 é perseguir os 4 pilares que comentei nesse slide. Primeiro, o aumento na taxa de ocupação, seguido pela evolução do sempre novo, possibilitando a adição de receita sem CAPEX novo, reduzir com isso nossa alavancagem e, como consequência disso tudo, melhorar a rentabilidade da companhia. Essa é a nossa cabeça para o próximo ano. Passando agora para o próximo slide, falarei sobre a venda de ativos seminovos. Apresentamos um crescimento de 46% na receita líquida desse trimestre versus o mesmo trimestre do ano anterior, totalizando 207 milhões, com uma margem bruta de 18%, afetada pelo efeito de mix de ativos vendidos, e ainda assim adequada às condições de mercado. Com isso, acredito que seguimos mostrando o potencial de valorização da nossa frota e consequente rentabilização dos nossos ativos. No acumulado do ano, o crescimento da receita foi ainda mais significativo, apresentando alta de 49% versus o mesmo período do ano anterior e totalizando 540 milhões, excluindo nessa conta as vendas não recorrentes que ocorreram lá no primeiro trimestre do ano anterior e que foram excluídas para fins de comparabilidade. Nossos estoques de máquinas e veículos disponíveis para venda no final de setembro somaram 681 milhões, refletindo o maior volume de ativos retomados nos últimos meses, mas também e principalmente os ativos sempre novo que estão tanto disponíveis para venda quanto para um segundo ciclo de aluguel, que destacamos com a cor cinza nesse gráfico e que totalizou 327 milhões no final desse trimestre. No lado direito do slide, apresentamos nesse gráfico a representatividade das vendas de seminovos pelo canal de concessionárias da Vamos. Como já informado, estamos abrindo novos canais de venda, objetivando o aumento de nossa capilaridade comercial na venda de seminovos. Por outro lado, a exemplo do que já acontece hoje, continuaremos a vender ativos seminovos através das concessionárias da Vamos em regime de consignação e pagamento de comissões sobre vendas, não havendo expectativa de mudança no caso de concretização da proposta de cisão das concessionárias atualmente em processo de aprovação. Pelo contrário, acreditamos que a concretização dessa cisão poderá facilitar acordos comerciais com redes de concessionárias de outras marcas. Seguindo nossa apresentação, passamos para o segmento de concessionárias. Nesse slide podemos ver uma melhora gradual das vendas e recuperação da receita líquida, que cresceu 30% neste trimestre comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. Nossas concessionárias de caminhões em linha amarela estão operando e entregando resultados dentro de nossas expectativas. Entretanto, as concessionárias relacionadas ao agronegócio ainda apresentam performance fraca e impactam a rentabilidade desse segmento. Ainda assim, podemos ver uma melhora, mesmo que tímida, nos indicadores de EBIT e EBITDA ao longo deste ano. Seguimos focados na venda e busca pela normalização dos estoques do agro e consequente melhora no capital de giro dessas concessionárias. No próximo slide vou comentar alguns destaques financeiros importantes. Ao lado esquerdo desse slide, demonstramos a evolução da nossa dívida líquida e alavancagem para fins de covenants. Fechamos o trimestre com dívida líquida de 10,7 bilhões, em linha com o segundo trimestre desse ano e 23% acima do registrado no terceiro trimestre do ano passado, com alavancagem para fins de covenants de 3,21 vezes, 0,2 vezes abaixo do segundo trimestre, em linha com o terceiro trimestre do ano passado. Agora, falando do perfil de nosso endividamento, fechamos o terceiro trimestre com 4,2 bilhões em caixa e aplicações financeiras, mas somado com as linhas de stand-by que temos contratadas, tínhamos cerca de 5,3 bilhões em recursos disponíveis,
que equivalem a vencimentos de obrigações de dívidas bancárias até agosto de 2027. Nosso prazo médio de vencimento das dívidas no fechamento desse trimestre era de 4,8 anos. Abaixo trazemos algumas informações complementares de capital de giro. Seguimos nossa trajetória de redução de nossos indicadores de capital de giro conforme demonstrado nesse gráfico. No terceiro trimestre de 24, o capital de giro da companhia era de 1,4 bilhão, representando redução de aproximadamente 1 bilhão em relação ao terceiro trimestre do ano passado e um aumento de 109 milhões em relação ao segundo trimestre desse ano, explicado principalmente pelo aumento das linhas de estoques advindos do segmento de concessionárias e ativos disponíveis para venda, assim como uma redução na linha de fornecedores, reflexo da redução nas compras. Continuamos focados na maior eficiência da alocação dos recursos, principalmente nos estoques relacionados com as concessionárias do agronegócio, assim como dos ativos retomados disponíveis para locação ou venda. Ainda temos oportunidade para continuar otimizando a alocação do nosso capital de maneira eficiente, conforme comentei ao longo dessa apresentação. Finalizo aqui os meus comentários sobre os resultados do terceiro trimestre e agora passo a palavra de volta para o Couto, para suas considerações finais, e estarei junto com ele à disposição de vocês na sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Obrigado. Vamos agora para o slide das mensagens finais. Inicialmente, vamos falar da locação. A companhia definitivamente entrou em um momento de locação de ativos que estão em nossos estoques, novos e de seminovos. Com isso, sim, é possível esperar um ritmo de capex a ser implantado de 5 bilhões de reais para 2025, quando 1,7 bilhão refere-se a ativos usados e que, portanto, reduzem a necessidade de novas compras. O Sempre Novo começa a ganhar tração e se comprova uma ótima oportunidade para clientes e também para a Vamos. Nossas atenções estarão voltadas para o aumento da taxa de ocupação, ganho de eficiência e giro na venda dos ativos seminovos. A companhia tem ampliado sua loja de seminovos e tem crescido a sua capilaridade comercial com novos canais de vendas, através da consignação de estoques e pagamento de comissão sobre vendas. Caso a cisão da Vamos seja aprovada, poderemos acelerar acordos comerciais com concessionários de caminhões das diferentes marcas, a exemplo do que já temos com as redes Transrio e Tietê, que hoje são concessionárias da Vamos. Passando para a unidade de negócio das concessionárias, a dinâmica segue favorável para caminhões, com resultados consistentes, cenário estável e viés positivo. O cenário de máquinas já apresenta melhora em relação ao segundo semestre de 2023, mas ainda muito aquém do potencial do agronegócio e também muito abaixo do cenário normalizado. Por fim, eu gostaria de reforçar nosso compromisso com a desalavancagem da companhia, trajetória que já iniciamos conforme demonstrado pelo Cesário. Observe que a nossa dívida líquida mudou de trajetória e está estável em 10,7 bilhões de reais nos últimos 2 trimestres. A oportunidade para 2025 é seguir neste caminho, com redução da alavancagem, com ganhos de eficiência e saudável estrutura de capital. A possível cisão da Vamos Locação e da Vamos Concessionárias criará 2 empresas com enormes oportunidades. O desenvolvimento dessas unidades de negócio nos últimos anos abriu a possibilidade de caminharem de forma ainda mais independente e reflete o desejo da maior parte dos nossos acionistas. A Vamos Locação estará mais leve, mais focada, em trajetória de desalavancagem, geração de valor e crescimento. Os nossos contratos de locação seguem com saudável spread frente ao custo marginal da nossa dívida, diante das recentes oscilações do mercado. Temos clara oportunidade de geração de valor. Na Vamos Concessionária, uma unidade que, apesar de seu momento desafiador, tem grandes oportunidades ao se unir com o automóvel e possivelmente criar a maior rede de concessionárias do país, com um enorme potencial de ganho de eficiência, incremento de receita de serviços aos clientes e melhor gestão do capital de giro. Por fim, eu gostaria de agradecer imensamente a nossa gente, aos nossos familiares, aos nossos clientes, investidores e fornecedores que confiam em nossa liderança e nos apoiam em um propósito de oferecer serviços customizados a diferentes segmentos de negócio e vantagens únicas para os nossos clientes. Agora, encerro a apresentação e vamos seguir para a sessão de perguntas e respostas. Meu muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão.
Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. Caso deseje fazer perguntas por escrito, por favor digite sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e sua companhia. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Guilherme Mendes, da JP Morgan. Sr. Guilherme, seu microfone está liberado. Oi, bom dia, Couto Cesário, obrigado pelo espaço. Primeira pergunta é relacionada ao guidance de CAPEX e alavancagem. Como é que vocês veem o balanço entre alavancagem e crescimento de médio e longo prazo? Acho que, em outras palavras, vocês falaram bastante sobre desalavancagem, mas qual que é o nível de alavancagem que vocês gostariam de operar de uma maneira mais estrutural? E, nesse cenário, quanto que a empresa deveria crescer? E o segundo ponto é sobre a expectativa de preço de caminhão e uma eventual normalização na margem de seminovos. Obrigado. Oi, Guilherme, bom dia, Cesário. Obrigado pela tua pergunta aí. Vou pegar a primeira e o Couto comenta a segunda. Sobre o guidance de CAPEX e alavancagem, esse guidance que a gente deu, as projeções de investimento para o ano que vem, já contemplam aí um nível de desalavancagem e deverá ficar, né, com esses resultados aí, alguma coisa aí abaixo de 3 vezes até o final do ano que vem, assumindo essas premissas que foram divulgadas, tá? E a gente acredita que uma desalavancagem aí por volta de 3 vezes é alguma coisa razoável e que a gente considera como boa para a gente seguir com o crescimento da empresa como a gente vem vindo até agora, tá? Obviamente isso com a estrutura atual de capital, tá? Sem levar em consideração a operação de cisão que está em discussão. Como todos sabem, essa operação vai aumentar um pouquinho, né, ligeiramente a alavancagem da nova Vamos dizer assim, mas vai seguir na mesma trajetória de desalavancagem. É só o ponto de partida que vai mudar em função da separação dos ativos e passivos que foi noticiado, tá? Guilherme, Gustavo Couto falando aqui, obrigado pelas perguntas, pela participação. Vamos lá, preço de caminhões segue estável, a gente percebe que depois da alta, né, ocorrida aí no último ciclo de 2022 para 2023, os preços dos caminhões eles seguem estáveis, a gente acha que é um momento de estabilidade, isso vale tanto para o caminhão novo, como também para o caminhão usado, né? Se você fizer uma análise da FIPE, a gente chega a essa conclusão que os preços estão estáveis. Então, quando a gente projeta a venda de seminovos, o que você vai observar, né? Uma natural queda da margem ao longo do ciclo do ativo. Isso já era esperado. Lembrando que a gente, logo no momento que aconteceu a alta dos preços, a gente chegou a praticar margens acima de 30%, e a gente sempre comentava que isso, ao longo do ciclo de 5 anos, ia converter novamente para os parâmetros normais ali, que é a gente ficar ali próximo de uma margem zero, né, na venda dos usados. Então, isso vai acontecer ao longo dos próximos anos. Essa redução gradual segue normalmente como esperado e como projetado diante da atual estabilidade de preços. Essa estabilidade, Guilherme, é importante dizer que vai acontecer durante 1, 2 anos, talvez, pelo menos essa é a nossa crença, mas como a gente sabe, existe sim uma tendência de que os bens de capital, os caminhões, eles subam anualmente de acordo com a inflação. Então, quando você projeta um período um pouco mais longo, é natural que os preços voltem a subir de acordo com o cenário inflacionário que a gente observa no Brasil de forma recorrente. Tá bom? Espero que a gente tenha respondido as suas perguntas. Obrigado pela participação. Maravilha, obrigado, pessoal. Bom dia. A próxima pergunta vem do Sr. Pedro Tineu, do Itaú BBA. Sr. Pedro, seu microfone está liberado. Sr. Pedro, Bom dia, por pessoal. favor, pode prosseguir. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu tenho uma pergunta relacionada à parte do agro. A gente tem tido aqui alguns inputs, né, de uma melhora recente, tanto em termos de nível de chuva, como em termos de nível de plantação. Eu queria ver se vocês já enxergam aqui algum nível de melhora para esse segmento para frente, e aí ver se vocês já conseguem ver esses níveis de impacto. Obrigado.
Pedro, obrigado pela pergunta. Gustavo Couto falando aqui. Bom, com relação ao agro, vamos separar em duas partes. A primeira, né? Sim, as chuvas voltaram, aí a gente olha nas últimas 3, 4 semanas, apesar de algum atraso nas chuvas, essas chuvas vieram com uma perspectiva positiva, animando um pouco os agricultores que tiraram o atraso no plantio. Vamos aqui deixar claro que o atraso aconteceu, mas eles já recuperaram esse plantio e agora o plantio segue normal e a um ritmo bastante acelerado. Isso ainda não refletiu um aumento na venda de máquinas agrícolas, tá? Basicamente porque é importante lembrar que o agricultor, o produtor agrícola, ele normalmente compra máquina quando ele tem ali, um dos incentivos que ele tem quando compra máquina, quando ele vai pagar imposto de renda, quando ele está com alguma maior lucratividade. Isso faz com que ele possa deduzir o valor dos investimentos realizados em compra de maquinário do seu imposto de renda a pagar. E como o preço da soja realizado esse ano ainda segue em patamares para eles ainda baixo, né, com custos ainda relativamente altos, e advindos também de uma quebra de safra neste ano corrente 2024, então não foi um ano bom para os agricultores. Então a gente ainda não vê uma retomada nas vendas. É natural que o maior volume de produção para o ano que vem, ou seja, já se estima, inclusive, voltar a ter safras recordes em 2025 de soja, então é natural que isso vai animar ao longo do ano que vem produtores a comprar, mas ainda há muita incerteza em relação aos preços das commodities, algo que ainda existe alguma imprevisibilidade, dado que você também teve safra boa nos Estados Unidos e aparentemente a China ainda não está comprando um volume muito alto em relação àquilo que já comprou no passado, pressionando o preço das commodities para baixo. Então, no quesito concessionária, ainda é cedo para dizer que a gente vai ver alguma retomada nas vendas. Com relação ao cenário de transporte, aí já afetando mais o lado da locação, é natural que com maior produção você vai ter, sim, um maior volume de carga disponível para transporte no ano que vem, o que sinaliza ali que a gente pode ter, sim, uma melhora do volume transportado e, consequentemente, uma maior demanda de caminhões no agronegócio para 2025. O que nós estamos fazendo, como já tenho alertado e comentado em diversos fóruns que tenho participado, é uma mudança na estratégia comercial, onde a gente vai estar muito mais perto dos embarcadores, do dono das cargas, que são agentes nessa cadeia que acabam absorvendo melhor a volatilidade que acontece no setor. E essa vai ser a nossa mudança de estratégia para que a gente não possa verificar para o futuro novas oscilações em frota alocada no Centro-Oeste ou no agronegócio, como aconteceu no passado recente da companhia e que é o objeto das retomadas que aconteceram. Então, esses são os dois efeitos que a gente espera. Então, vamos lá, chuva é sempre bom, alta produção é sempre bom, isso vai animar os agricultores, que pode beneficiar a médio prazo, médio e longo prazo, a venda de máquinas. E, por outro lado, na alocação, a gente acredita que sim, um maior volume de carga para o ano que vem também deve trazer uma maior demanda por caminhões naquela região, e isso pode favorecer a alocação, sim, no ano de 2025. Obrigado, Pedro. Super claro, pessoal. Obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Alberto Valério, da UBS. Senhor Alberto, seu microfone está liberado. Bom dia, Cesário, Couto, obrigado aí por pegar a minha pergunta. Eu queria ver se você pudesse dar um pouquinho mais de guidance de 2025 sobre o Sempre Novo, né? Se você está contando com mais algumas retomadas, o que você espera aí ano contra ano? Esse ano eu acho que é esperado 1,2 bi de retomadas, quanto que você esperaria para o ano que vem? E também como é que você está vendo a precificação com esse aumento de juros na margem, se vocês estão tendo demanda, se vocês estão aumentando um pouco mais o preço para compensar essa curva de juros que aumentou aí nos últimos meses. Obrigado. Alberto, obrigado pelas perguntas, prazer falar com você. Vamos lá. O volume de Sempre Novo de 1 bi, né, para deixar bastante claro aqui para todos que nos escutam, ou seja, a gente tem hoje em nosso estoque uma disponibilidade de ativos de 700 bilhões que estão no nosso imobilizado e mais 300 bilhões que estão no disponível para venda. Isso performa esse 1 bilhão de reais que a gente
acredita que consegue alugar ao longo do ano que vem. A gente sim imagina que haverão novas retomadas no ano que vem. Eu vou dar para você aqui mais ou menos uma referência, de tal maneira que a gente, combinando o volume de vendas de ativos que nós teremos, combinado com a alocação de seminovos, também teremos, e com a extensão de contratos com os mesmos ativos que terminam no ano que vem e que também são uma oportunidade, a gente vê sim uma oportunidade de redução dos nossos estoques totais da companhia, tanto de novos quanto de seminovos. Isso é sim uma oportunidade que a gente está buscando para 2025, vai fazer com que a gente saia dos atuais 86% do imobilizado que não está gerando receita para alguma coisa acima de 90%. E aquela ocupação média que a gente está falando ali, que hoje está em 89%, que considera aquilo que gera receita, mais o CAPEX que está em processo de implantação, que a gente mostrou também num dos nossos slides, tem 89%, a gente imagina sim beirar os 95%. Isso vai trazer melhora do retorno, isso vai trazer melhora das nossas margens, e isso vai trazer para a gente benefícios importantes que vão contribuir para a nossa desalavancagem. Quando você me pergunta com relação a nível de retomada para o ano que vem, eu estou imaginando aqui que a gente poderia fazer contas num cenário normalizado com alguma coisa de até 5% do nosso imobilizado eventualmente sendo retornado. Da onde vem esses 5% como uma referência para todos aqui? Tá? A companhia atingiu ali um patamar e uma escala única. A gente tem aproximadamente 16 bilhões de imobilizado hoje. Então, a gente vê que a situação no agronegócio já está endereçada, as retomadas lá já começam a apontar para uma redução, como eu já venho afirmando para vocês aqui. E aí, para o ano que vem, a gente então está olhando para alguns setores, está olhando para algumas situações de clientes, imaginando que esse patamar de 5% do nosso mobilizado é uma proxy interessante, dado que, como a companhia cresceu, algum volume de retomada sim haverá. Então, a gente está fazendo a conta, considerando ali como a possibilidade de até 5% desse imobilizado estar girando. Considerando esta premissa, a gente reduz os estoques da companhia, principalmente porque estamos ampliando os nossos canais de vendas, como eu falei, 1,2 bilhões de reais devem ser vendidos nesse ano, no próximo ano, perdão, de 2025, conforme guidance que a gente já publicou. A gente vai ter provavelmente ali um volume importante de extensão de contrato de 700 milhões de reais, e com isso a gente então consegue otimizar e aumentar a utilização da nossa frota média, reduzindo os nossos estoques totais, tá bom? Com relação à precificação e preços, né? Alberto, como a gente sabe, a gente sempre olha para a curva de 5 anos, então toda vez, na hora de precificar os novos contratos, e toda vez que a gente olha para essa curva, a gente acompanha assim as oscilações e naturalmente traduz isso para as nossas ferramentas de precificação. Então, as altas recentes que vocês observaram na curva de 5 anos já foram repassadas, e a gente hoje tem conseguido fazer a TIR média dos nossos contratos acima de 20%, o que dá para a gente ali um spread bastante saudável em relação àquilo que a gente imagina que é o cenário futuro dessas curvas de juros, inclusive da curva da taxa Selic, que impacta mais o juro de curto prazo. Então, a gente entende que temos sim uma posição bastante saudável para continuar gerando bastante valor para os acionistas, para os nossos clientes, através de preços que são sim competitivos e garantem esse spread saudável em relação à curva futura de juros, assim como também a curva, a taxa Selic, olhando mais para o curto prazo. Espero que eu tenha respondido, Alberto, as suas perguntas. Respondeu sim, Couto. Muito obrigado aí, bom dia a todos. Nossa próxima pergunta vem do senhor Kiefer Kennedy, do Citibank. Senhor Kiefer, seu microfone está liberado. Bem, pessoal, bom dia. Obrigado aí pelo call, pela oportunidade. Só um follow-up rápido aqui nessa questão da retomada de ativos. Vocês comentaram que é por volta aí, pelo que eu entendi, de uns 800 milhões de retomada pensando em 25, dado o percentual ali de 5%. Esse número
ele é, assim, pensar nisso como um run rate para frente, 5%, o que vocês veem como um ciclo normal aqui nessa discussão? Até porque nesse último trimestre a retomada foi de 270 versus um 448 do trimestre anterior. Eu não sei se dá para ter alguma leitura de melhora ou se é só uma normalização, assim, dado, enfim, eventualmente um trimestre diferente do outro. Eu queria entender como é que a gente pensa nessa trajetória para frente, se esses 800 milhões é um run rate que a empresa considera. E ainda nessa discussão, enfim, de cenário na ponta com os clientes, o que vocês estão vendo, né? Vocês já comentaram algumas outras questões aqui também. Vocês estavam na Fenatran na semana passada. Enfim, o que vocês viram por lá, apetite dos clientes, potenciais novos contratos, alguma coisa aqui também do que foi o evento para vocês ajudaria nessa leitura aqui para a gente. Obrigado. Oi, Kennedy. Obrigado pela participação e pelas perguntas. Eu comentei aqui o número de até 5%, que, né, considerando mobilizado aí de 16 bilhões de reais, daria aproximadamente os 800 milhões de reais. Isso não é um guidance, isso é só uma estimativa aqui, talvez até um pouco conservadora, daquilo que a gente imagina que seria o cenário, sim, normalizado. Agora, a gente não tem um histórico recente de retomadas, né? A retomada, como todo mundo sabe, os distratos aconteceram mais de 80%, concentrados num setor muito específico que passou por uma grande flutuação, uma grande volatilidade. E sim, já começa a reduzir, porque a gente pegou lá o montante de contratos que tinham ali algum tipo de fragilidade, e como vocês sabem, a gente tratou eles de maneira bastante tempestiva ao longo desse ano. Então, você está vendo ali uma redução, já indicada no terceiro TRI. A gente acredita que isso também vai continuar acontecendo, porque, de novo, o volume de contratos no agronegócio voltados para as commodities agrícolas no Centro-Oeste, que foram ali o objeto das retomadas, esses contratos, né, começam a ficar cada vez mais reduzidos. O volume de ativos alocados ali está cada vez mais reduzido e a gente tem sido muito mais restritivo nos novos contratos com relação a risco de crédito. Então, é isso que a gente está vendo. Olhando para 2025, a gente está fazendo aqui as nossas contas, considerando até 5% de retomada. Vamos trabalhar para que seja menos e esse novo normal aí talvez fique abaixo disso. Mas, por hora, eu estou aqui fazendo uma referência de 5%, como uma estimativa talvez conservadora. Lembrando, isso não é um guidance, é simplesmente uma estimativa que eu estou compartilhando com vocês aqui, como é que eu estou fazendo as nossas contas internas, tá bom? Com relação à demanda na ponta, isso foi uma pergunta importante, Kennedy. A gente saiu de uma Fenatran bastante agitada, agradeço inclusive aos investidores e analistas que estiveram lá visitando o nosso stand, viram um stand bastante movimentado. A gente gerou muito lead comercial naquela feira, propostas que a gente entende que vão ser convertidas em novos contratos ainda esse ano. Então, a gente está bastante animado com o resultado que veio da Fenatran e a gente sentiu, sim, clientes com uma necessidade de renovar suas frotas e cada vez mais interessados no modelo de locação. Quem esteve lá viu isso. Inclusive, porque a gente já viu, né, volumes mais fortes de fechamento agora recentes, no mês de outubro e novembro, acontecendo com novos leads chegando aqui. Tá? Então, estou sentindo que o mercado segue bastante interessado, bastante aquecido, e a gente vai seguir a nossa trajetória de crescimento em linha com os nossos planos, e vocês estão vendo isso acontecer, dado que, inclusive, já soltamos um guidance para 2024, confirmando que a gente deve fazer ali alguma coisa como 4,9 bilhões de reais de CAPEX implantado ainda esse ano, somando aí mais 1 bilhão ao que já foi feito até setembro. Então, de uma forma bastante realista, a gente está vendo aqui com bons olhos o final do ano e o ano de 2025. Nossa próxima pergunta vem por escrito do Sr. André Souza, investidor. E ele diz: bom dia. Qual é o perfil do cliente do Sempre Novo e quem fica responsável pela manutenção do ativo? Oi, André, obrigado pela pergunta. O perfil do cliente é aquele cliente que está buscando uma boa relação custo-benefício. Lembrando que os caminhões Sempre Novos são caminhões realmente com baixa quilometragem e alta qualidade.
que voltaram, inclusive, na sua grande maioria, um pouco antes, aliás, né, de forma antes do projetado. Então, esses caminhões, eles realmente são caminhões muito novos e são aderentes a clientes, por exemplo, de transporte rodoviário de longa distância, do setor químico, de combustíveis, o próprio agronegócio. Então, você tem ali uma diversidade grande de setores e são sempre clientes frotistas que estão buscando ali uma boa relação custo-benefício e estão evitando ali assumir a locação de um contrato de um caminhão 0 quilômetro. Então, é o mesmo perfil de clientes que a gente tem hoje na companhia, mas que tem ali uma alternativa, uma opção de uma locação a um custo um pouco mais baixo. Então, esse é o perfil do investidor e, na sua maioria, o André, o cliente fica responsável pela manutenção, tá? A gente pode sim, porque são ativos novos, são ativos que em alguns desses casos a gente oferece garantia para o cliente, né? São ativos em ótimo estado de conservação e muito pouco rodados, como eu disse. Em alguns casos a gente vai assumir a manutenção se o cliente assim negociar conosco. Mas como é já de conhecimento dos nossos investidores, a maioria dos contratos acabam sendo, tanto de novos como de seminovos, acaba sendo em contratos sem serviço de manutenção, o que naturalmente também é o perfil do cliente que está alugando o sempre novo. Tá bom, André? Obrigado pela sua pergunta. Nossa próxima pergunta vem também por escrito do Sr. Toniota, investidor. E ele diz: bom dia, pessoal, parabéns pelos resultados. Sensacional a criação desta operação sempre novo para reduzir a necessidade de CAPEX. Por favor, poderiam comparar como ficam as margens de contribuição desta operação versus a implantação de novo ativo? Obrigado. Olha, Tony, obrigado pela pergunta. Eu vou comentar aqui, se o Cesário quiser depois complementar, fica à vontade. Bom, basicamente hoje, como a gente mostrou para vocês, a gente vem operando com uma TIR média, tanto nos contratos com ativos novos, como nos ativos com contratos usados, numa TIR média acima de 20%. Esse é o principal indicador de rentabilidade que a gente olha na hora de aprovar os contratos. Lembrando que o Sempre Novo, ele tem uma característica de ser um contrato, quando alugado, né, ele é um contrato um pouco de menor prazo, ou seja, estamos falando de prazo médio de 3 para 4 anos, né, enquanto os ativos novos são contratos que acabam ficando por 5 anos, e isso ali acaba trazendo ali um yield no curto prazo, no ativo sempre novo, um pouco maior, né, mas uma TIR aproximada ali de um pouco acima de 20%, por ser um contrato um pouco mais curto. Quando é um contrato um pouco mais longo, a gente consegue eventualmente ter um yield um pouquinho mais baixo e chegar numa TIR acima de 20% da mesma maneira. Então é dessa maneira que a gente está vendo hoje. Agora, eu acredito que o Sempre Novo, o Tony, ele vai se concretizar uma oportunidade de melhora da rentabilidade em cima dos ativos novos, tá? Eu particularmente acredito nisso, mas ainda está cedo para afirmar isso. Basicamente por quê? Porque o Sempre Novo, ele compete com o caminhão 0 quilômetro, né? Então, para o cliente é uma opção mais econômica e para a gente é um ativo que a gente comprou mais barato. Então, nessa combinação, eu particularmente acredito que há sim a possibilidade desses ativos sempre novos terem uma rentabilidade melhor do que a rentabilidade de um ativo novo. Mas, de novo, eu acho ainda muito cedo para afirmar isso para você, dado que o produto foi lançado agora há 3 meses, né? E a gente, como vocês viram, tá tracionando esse volume de vendas. Eu estou feliz com o que a gente já conseguiu fazer nesse último trimestre. Eu acho que ainda tem mais coisa legal para acontecer. Eu acho que a gente vai seguir tracionando ainda mais esse produto, haja visto o que eu vi e os leads que chegaram, por exemplo, na Fenatran da semana passada. Tá bom, Tony? Obrigado pelas perguntas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Kleber Costa, da Caixa Econômica Federal. Sr. Kleber, seu microfone está liberado. Por favor, Sr. Kleber, pode prosseguir. Olá, pessoal, bom dia. Agradeço a oportunidade. Estou chegando agora no acompanhamento da empresa. Tenho 2 perguntas. Primeira é qual o impacto no book value do passivo e
do patrimônio líquido com a aprovação da cisão da Vamos Concessionária. E a segunda é qual é o objetivo do aumento de caixa, que foi feito por meio do aumento de endividamento deste trimestre, e como está esse processo de implementação. Ô Kleber, o áudio chegou um pouco ruim para a gente. Se você puder repetir as perguntas, eu te agradeço. Olá, pessoal. Bom dia para vocês. Agradeço a oportunidade. Eu estou chegando agora no acompanhamento da empresa e tenho duas perguntas. A primeira é qual é o impacto no book value da empresa com a aprovação da cisão da Vamos Concessionária, e a segunda é qual é o objetivo do aumento de caixa que foi feito agora por meio do aumento de endividamento nesse último trimestre, e como está esse processo de implementação desse objetivo. Obrigado. Oi, Kleber. Bom dia. Aqui é o Cesário. Então, sobre sua primeira pergunta, o impacto no book value da cisão que está sendo proposta, como já foi noticiado aí pela própria Simpar no documento que veio a público, está sendo previsto uma separação de todos os ativos das concessionárias, né, que hoje já fazem parte de um CNPJ apartado, tá? Então, esse negócio concessionárias vai ser efetivamente separado e vai se juntar lá com a Automob. Esse negócio tem consigo hoje duas dívidas para com a Vamos Locação, né? Na verdade, uma nota de crédito e um contas a pagar intercompany, que totalizam 750 milhões, que serão cancelados, uma vez que esse contas a receber, né, esse ativo que hoje está no negócio locação, vai estar também sendo cindido, então vai se juntar com contas a pagar e vai se anular, basicamente. E esse negócio cindido vai levar uma dívida com terceiros e um montante de caixa, né, que já está nesse negócio, né, não está sendo separado para isso, na verdade já faz parte do caixa desse negócio e que vai estar sendo objeto dessa cisão. Então, esse negócio cindido vai acabar levando uma dívida líquida positiva, ou um caixa líquido ao invés de dívida líquida, né, assim como foi noticiado lá na referência de 30 de junho, e que não é muito diferente para a posição de setembro. Tá? Então, com isso, eu respondi aí o seu primeiro ponto com relação ao impacto da cisão. A tua segunda pergunta diz respeito ao aumento da dívida bruta e também um aumento nas disponibilidades, no caixa disponível, né? A dívida líquida em si, nesse trimestre, comparado com o trimestre anterior, subiu, salvo engano, alguma coisa próxima a 3%, não foi um aumento significativo, e se deve esse aumento na dívida líquida basicamente pelos investimentos que foram feitos mesmo na implantação, tá? A questão de termos aí mais dívida bruta e mais caixa bruto, né, caixa nesses dois períodos, no comparativo desse trimestre com o trimestre anterior, se deve basicamente à estratégia aí de alguns gerenciamentos de endividamento. A gente está sempre em busca de melhores oportunidades de alongar nosso perfil de dívida com o menor custo possível. Então, algumas vezes, isso acaba nos fazendo tomar determinadas dívidas até que a gente consiga fazer esse gerenciamento e trazendo isso para uma posição de caixa dentro dos nossos parâmetros de política de caixa mínima. Ou seja, não tem nenhuma estratégia, uma mudança de estratégia, e é muito mais uma questão momentânea aí de como fechou o trimestre as nossas dívidas e disponibilidades, tá? Ficou claro. Obrigado, pessoal. Questão de oportunidade, então, né? Muito obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Rogério Araújo, do Bank of America. Senhor Rogério, seu microfone está liberado. Oi, senhores. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas aqui do meu lado. O primeiro é com relação a esses contratos que vocês estão esperando renovar, assim que eles vencerem durante 25.
parece ser uma mudança no ciclo, né, do veículo esperado, aquele ciclo que a gente imaginava de 5 anos. Eu queria entender como que é esperado o preço nessa renovação, se ele aumenta versus o que vocês estavam cobrando ou não, e se é talvez algo mais pontual, baseado no aumento do preço do caminhão, e que depois que o ciclo normalizar, vocês voltariam para esse ciclo de 5 anos e não mais estenderiam. Qualquer coisa que vocês pudessem dividir dessa estratégia, e seria ótimo, aí eu faço a segunda. Obrigado. Rogério, obrigado pela pergunta e participação. Vamos lá. A renovação de ativos a renovação de contratos, perdão, com o mesmo ativo, ele sempre foi uma realidade da companhia em menor escala, né? E, portanto, pouco expressivo quando a gente olha aquilo que foi feito através de CAPEX novo, principalmente quando a gente pensa na curva acelerada que nós tivemos de crescimento nos últimos anos. Então, a representatividade era bastante menor, mas sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu, porque sempre houve a oportunidade de ativos que não estavam em condição muito severa de uso serem estendidos por 1 ou 2 anos, né? E isso naturalmente acontecia. Só que no passado, isso era feito inclusive com algum desconto, né? Porque era bom para a gente que o cliente ficasse com o ativo mais 1 ou 2 anos, né? E, por outro lado, a gente acabava oferecendo um desconto para ele, porque aquele ativo já estava mais depreciado, e ele, para fazer jus a um aumento no custo de manutenção que ele tinha, ele aceitava ali ficar com aquele ativo mais 1 ou 2 anos com algum desconto. Hoje, o cenário mudou um pouco, né? Com a forte apreciação que você conhece e comentou rapidamente aí na sua pergunta, o cenário inverteu. Por quê? A alternativa que existe hoje é que alguém alugue um ativo novo que subiu bastante. Então, quando a gente compara né, a possibilidade de extensão de, por exemplo, por mais 2 anos de um ativo em um cliente, mesmo que com um custo maior de manutenção, ainda assim fica muito mais barato do que alugar um novo. Então, sim uma oportunidade para toda a nossa base de ativos, e a gente então já consegue, fazendo uma análise detalhada, cliente a cliente, daqueles 1,1 bilhão de reais de ativos, eu faço só a referência que é valor de aquisição, valor original, né? Que foram alugados lá há 4, 5 anos atrás. Quando a gente olha para esses ativos e a gente conhece a operação dos clientes e sabe exatamente a condição desses equipamentos, desses caminhões, a gente vê a oportunidade de renovar mais de 50%, a gente está estimando ali pelo menos 700 milhões do 1,1 bilhão, e sim, com aumento de preços, porque a alternativa que o cliente tem é de alugar um zero mais caro. Então, ele prefere pagar um pouquinho mais da manutenção, trabalhar com um pouquinho de menor disponibilidade, mas, por outro lado, ainda assim, uma relação custo-benefício atrativa. A alternativa que nós teríamos, caso o cliente não aceite esse reajuste de preço, por exemplo, é vender esse ativo com margem muito boa, né? Porque esse ativo foram aqueles ativos que a gente depreciou lá atrás até mais do que precisou, né? E faz com que a gente tenha, então, oportunidade de margens muito boas. Então, a gente compara essa alternativa, a gente compara a possibilidade de vender com uma margem muito boa, ou então alugar para o cliente com um reajuste de preços. Então, a resposta é que isso é uma alternativa para nós, mas principalmente para os nossos clientes também. Então, acho que é uma opção ganha-ganha para cliente e para Vamos. Perfeito, ficou bem claro, obrigado. Minha segunda pergunta é com relação ao nível de depreciação de caminhão, né? Vocês falaram um pouco da normalização da margem de seminovos ao longo dos próximos anos. Eu queria entender se ao mesmo tempo a gente também pode esperar um aumento dessa taxa de depreciação. A gente vê para caminhão mais ou menos aí em 2,5% do valor ponderado do ativo comprado. Qual é o nível que vocês imaginam que essa depreciação vai e talvez se puderem dividir um pouco o timing desse aumento, quando que a gente vai ver esse número começar a aumentar e para quanto? Obrigado. Tá bom, Rogério, Gustavo falando novamente aqui, obrigado pela pergunta. A depreciação, como também já sinalizamos, e você tem razão de imaginar que essa taxa de depreciação ela normalmente vai subir para aqueles ativos novos, né, que estão sendo adquiridos, e eles já entram com uma taxa de depreciação projetada, por exemplo, para os caminhões, em média de 7%, em alguns momentos, para uma aplicação mais severa, até 8%.
mais 7% em média. Então, naturalmente, você vai ver a gente utilizando para os caminhões novos uma taxa de 7%, para os caminhões, para os cavalos mecânicos que já foram comprados lá atrás e que se apreciaram bastante, a gente vai seguir utilizando taxas de depreciação menores. E isso vai fazer com que o movimento que você acabou de quase que responder na própria pergunta, né? Você está correto. Ou seja, você vai ver uma taxa de depreciação média subindo, ela já não está mais em 2,5 para os caminhões, ela já subiu um pouquinho, né? E vai continuar subindo até convergir aos 7% quando a gente tiver um cenário, vamos dizer assim, normalizado de todos os ativos novos, né? Quando a gente já tiver dado um ciclo completo naqueles ativos que já se depreciaram completamente, estamos falando de num cenário de uns 4 ou 5 anos, né? Então você converte para uma depreciação média de 7%, que vai levar a gente a TIR de 20%, que é o contrato que a gente está assinando, por exemplo, agora para um ativo novo. Por outro lado, a margem vai continuar na venda de seminovos reduzindo gradualmente, né? A exemplo do que está acontecendo, e também ali no final de 4, 5 anos, também se aproximando ali dos patamares históricos de 2%, 3%, que é o que historicamente a companhia sempre fez. Então, isso está dentro dos nossos planejamentos normais do ciclo do ativo, conforme vocês já conhecem, né? E lembrando, toda projeção de novo contrato é feito com a premissa de que a gente vai depreciar o ativo, por exemplo, o caminhão, que foi o exemplo que você trouxe, com 7% ao ano ao longo de 5 anos, e ao final do projeto a gente vai vender com 0 de margem. Estou falando aqui num contrato de 5 anos, por exemplo. Isso é aquilo que a gente projeta. Como naturalmente, já também demonstrado, existe uma provável apreciação desses ativos, então sempre existe a possibilidade da gente eventualmente praticar taxas de depreciação um pouco menores, mas não é o baseline, não é o caso base que a gente utiliza aqui quando a gente projeta e inicia depreciando os ativos, tá bom? Espero que eu tenha respondido aí a tua pergunta, o Rogério, desculpa. Respondeu sim, Gustavo. Muito obrigado. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem por escrito do Sr. Cláudio Bernardo do Mackenzie, e ele diz: Bom dia a todos e parabéns pelos resultados. Uma dúvida sobre o Sempre Novo. Qual o tempo de vida dos caminhões e como vocês decidem entre vender ou relocar nesse novo ciclo o caminhão? Cláudio, Gustavo Couto falando, obrigado pela pergunta. Bom, historicamente, o nosso ciclo do ativo, ele em média é 5 anos, né? Mas como a gente já observa em alguns lugares do mundo, muitas vezes a gente vê alguns ciclos de extensão para aplicações menos severas. Então, é o que a gente provavelmente vai ver dentro da relação custo-benefício que eu falei agora, que houve apreciação dos ativos, então, consequentemente, pode ser que alguns desses ativos se estendam um pouco, como eu estou projetando aqui agora, por exemplo, para essa safra de contratos que vencem nesse ano. Então, normalmente, a gente revende esses ativos com 5 anos, eu acho que vamos entrar num ciclo aí de uma extensão de 24 meses, provavelmente ali indo a 7 anos. O que a gente... como é que a gente toma a decisão, o Cláudio? Basicamente, a gente olha a oportunidade de locação, a que preço e a que tira a gente tem, olhando o preço de mercado desse ativo e não o residual dele, né? Então, quando a gente calcula a TIR, aqueles 20% que a gente mostrou no cálculo da TIR dos contratos de sempre novo, dos ativos usados, a gente não calcula aquilo com base no valor residual do ativo, né? Aquilo que está no nosso livro, que é menor do que o valor de mercado. A gente calcula comparado com a nossa oportunidade de venda. Então, a gente calcula aquela TIR com base no preço de venda daquele ativo ali. Então, aqueles 20%, na verdade, se eu recalcular aquela TIR com o meu valor de livro, aquela TIR é maior do que os 20%, tá? Então, a gente olha sempre qual é a alternativa que eu tenho, vender aquele ativo, qual é a margem que eu vou realizar naquele ativo, qual é o resultado financeiro daquela venda, caso eu realize no curto prazo, versus a alternativa de alugar para um segundo ciclo, e aí, naturalmente, a gente acaba envidando maior esforço comercial para um ou para outro, né? Neste momento, a gente está percebendo ali que existe, sim, uma bela oportunidade da gente alugar
esses caminhões sempre novos, por isso que a gente então está direcionando prioritariamente aquele R$ 1 bilhão para alocação. Tá bom? Espero ter respondido, Cláudio. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Gustavo Couto para que faça as considerações finais da companhia. Bom, gostaria de finalizar aqui agradecendo a toda a equipe da Vamos, né, de todos os nossos times aqui pelo trabalho que tem feito. A gente entra num ciclo agora bastante importante, no meu ponto de vista, que é a possível cisão da companhia, né, deixando, de alguma maneira, isso atende o anseio de muitos dos investidores com quem a gente tem nos relacionado nos últimos períodos. Eu acho que isso vai criar oportunidades tanto para Vamos concessionárias, atuando ali como uma empresa de concessionária puro sangue, com oportunidades de agregação de valor para clientes através de serviços no ponto de venda, e um negócio muito mais com perfil de varejo, né? E, por outro lado, vai deixar uma Vamos Locação com a sua competência core, com a sua competência principal, que é fazer a gestão do ciclo do ativo, e gerar valor para os clientes, para os nossos acionistas. A companhia entra num ciclo de desalavancagem importante, como disse o Cesário, operando provavelmente no ano que vem a patamares bastante saudáveis, com um ritmo ali talvez de 3 vezes relação dívida líquida EBITDA, o que permite a nós manter um ritmo de crescimento consistente, a exemplo do que a gente tem feito nos últimos anos. Se vocês olharem, foram 5 bi de CAPEX, aproximadamente, né? 5 bi de CAPEX de forma recorrente nos últimos anos. E se vocês imaginarem uma alavancagem na faixa de 3 vezes e projetarem exercícios futuros, olhem para onde essa companhia vai. Olhem que a gente vai continuar com um ritmo de crescimento importante, criando vantagem competitiva no mercado, dado a escala única que nós temos, gerando valor na relação com as montadoras, por sermos o maior comprador de caminhões e ativos no Brasil. A gente acredita que esse ciclo ele realmente está só começando. Então, eu convido todos os investidores a fazerem a conta de como é que seria essa companhia caso a gente mantenha este ritmo de crescimento que vocês estão vendo para o futuro, e mantendo uma alavancagem ali saudável nessa relação de 3 vezes dívida líquida EBITDA. Esse é o convite que eu faço a todos, a mensagem principal que eu queria deixar para vocês, porque a gente acredita que tem muita geração de valor por vir. Então, a gente está contente com o que fizemos até agora, mas estamos ainda mais felizes e animados com aquilo que a gente pode fazer. Então, meu muito obrigado a todos pela participação. Eu encerro aqui a conferência de resultados do terceiro trimestre de 24 da Vamos. A videoconferência da Vamos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.